Ações do Banco do Brasil, da Petro e da Eletrobras. Qual o valor que existe nas ações dessas três estatais? Bom, hoje eu vou fazer uma análise, do valuation, do que elas podem valer se a gente tiver um destravamento de valor. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e reinscreva-se no canal, Muita gente tem saído do canal sem querer. E galera, vou sortear um livro, O Investidor Inteligente, e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar, Você investe em alguma dessas ações, das estatais, Petro, Eletrobras ou Banco do Brasil, ou alguma outra? Comente. Para participar, basta comentar, tá? O resultado está na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories. Então, se você não me segue, aproveite, o link está aqui embaixo. E vamos lá, pessoal? Vamos falar hoje de estatal, Estamos num ano de eleições e essas ações, Essas três que são as principais, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, sofrem muita volatilidade nesse momento, Mas qual o valor que existe dentro dessas empresas, Quanto elas podem subir? Eu fiz uma análise de sensibilidade aqui, com alguns cenários, a gente vai olhar para elas, mas o primeiro ponto para a gente entender aqui é a questão do controle, Então, o ponto de ser uma estatal. Qual o problema? O controle é do Estado, Quem comanda, de fato, uma empresa não é o CEO, não é o presidente. O presidente é a pessoa escolhida para executar os planos da empresa. Quem manda, de fato, numa empresa é o conselho de administração. Então esse é um ponto que você tem que entender, tá? O controle, são os acionistas que estão ou escolhem os membros diretores do conselho de administração e eles, por si só, escolhem o que a empresa vai fazer, definem a estratégia e quem vai ser o CEO e como isso vai ser feito, tá? Então essa é um dos pontos mais importantes e aí a gente imagina que o governo detém o controle via conselho de administração dessas empresas. Esse é o primeiro ponto, já que o acionista que controla, ele não é um cara de mercado, ele não está pensando em maximizar o retorno para ele ou para o acionista, Imagina o Itaú. O Itaú, qual é o objetivo da família que controla? É maximizar o retorno da empresa. O Estado não, é passageiro, ele não tem experiência, ou muitas vezes não tem experiência no mercado, provavelmente quer se reeleger, e ainda, a gente vê muitas vezes, quando o objetivo é muitas vezes desvio. Então, assim, esses são os grandes pontos de uma estatal. Além do mais, um outro ponto que é um problemático, um CEO de uma grande empresa, muitas vezes a gente vê eles ganhando entre 50, 80, 100 milhões por ano. Não é um salário fora da realidade desse mundo, Como você consegue pagar isso para um CEO de uma estatal? É muito difícil. E aí vai gerar dúvidas, barulho. Então tudo isso acaba provocando aí uma piora na gestão, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto. Mas vamos levantar aqui, das três empresas, quais são os pontos específicos e quais são os números que podem acontecer. Bom, vamos começar pela Petro, Então Petro, extração, produção, refino de petróleo e seus derivados, é uma empresa que mostrou uma melhora nos últimos anos, melhora de gestão, um foco aí na rentabilidade, mas um dos principais pontos é a questão do preço dos combustíveis. Como é que é definido no mundo o preço dos combustíveis? O preço do petróleo. No Brasil, o preço do petróleo é dolarizado, tá? E aí temos uma questão importante, que é um viés político. Apesar de não ter correlações, as pessoas entendem que o preço do combustível, se sobe, é culpa do governo. Se cai, é uma bondade do governo. Então é uma correlação espúria, uma forma de ver não muito lógica ao mundo, mas o senso comum das pessoas normais, parece que entende dessa forma. E aí, muitas vezes, a gente acaba tendo entraves em relação ao preço do combustível, quando deveria ser algo automático, Quando você vai no mercado, você vai comprar uma Coca-Cola, uma cerveja, preço é o preço do mercado. Se a Ambev decidir subir 50%, ou você paga ou você não compra. O preço dos combustíveis no mundo é assim, mas aqui, e alguns outros países que tem esse viés, meio populista, a gente vê esse tipo de coisa. Então esse é o primeiro problema. E aí a gente vê muitas vezes, o preço do combustível não sendo reajustado, não nesse momento, mas ao longo das últimas décadas. Então esse é o primeiro problema que a gente tem que entender aqui. Sobre a segunda empresa, a Eletrobras. O que a gente tem para ver aqui, Preço de energia elétrica, geração e transmissão de energia. E aí quando a gente fala de energia elétrica, é algo extremamente ali fácil de agradar a população e ser um objeto de instrumento político, Da mesma forma, como o petróleo, o preço da energia elétrica é em função
da oferta e da demanda, né? No caso da oferta, isso depende muito da questão hídrica nossa. Se a gente tem uma seca, naturalmente os preços devem subir e naturalmente a gente começa a ver ruídos políticos. Nós assistimos isso, né, no passado, onde a Dilma decidiu canetar o preço da energia elétrica, né, de R$ 130 o megawatt-hora naquele momento para 30. E a Eletrobras aceitou essa mudança, né? Ou seja, um grande prejuízo para a empresa, não fazia o menor sentido, mas era um objeto político. Então aqui é um exemplo no caso da Eletrobras e do Banco do Brasil, né? Não é tão direto, mas em algum momento o Estado pode querer dar crédito e aí acelerar a economia e dar crédito para quem não deveria, ou usando taxas não de mercado, e aí isso vai gerar um problema no futuro, tá? Já assistimos esse filme também. Então esses são os 3 pontos principais de cada uma das empresas, mas vamos olhar aqui para o que pode acontecer, né? Do lado da Petro, 2022, o petróleo explodiu. Quando a gente olha para o preço das ações, né? Petro subindo 7%, abaixo do índice. E a gente olha para as ações lá fora, né? A ExxonMobil subindo 43%, a Chevron subindo quase 50%, a April subindo 22%, a 3R subindo 30%. Ou seja, aquele momento que era para pegar a alta não aconteceu. Por quê? Por uma questão de medo, né? Não é nem... O preço dos combustíveis está sendo reajustado, mas tem muito barulho o tempo inteiro, é um ano de eleições e isso acaba prejudicando. Mas quanto a empresa poderia valer no cenário em que ela é negociada próximo, a múltiplos dessas empresas do setor, tá? Então eu peguei o resultado aqui da Petro, então o EBITDA dela em 2021, 43,5 bilhões de dólares, né? A dívida líquida dela vem se reduzindo, 47 bi de dólares, e aí eu fiz algumas contas aqui para vocês entenderem. Pessoal, e como de costume, esses gráficos eu deixo no meu canal do Telegram, tá? Então quem quiser, o link tá aqui embaixo, entra lá e já vai acompanhando o vídeo com esses gráficos na mão. Então, Petro, né, coloquei como justo, ou próximo do justo aqui, ser negociado a 5,5 vezes EV/EBITDA, tá? Um pouquinho mais do que ela é hoje, pensando mais aí nos peers globais. E aí, considerei aqui o EBITDA do ano passado, tá? Quando a gente pega o preço do petróleo e o dólar de hoje, a gente vê um nível 25% acima, tá? Mas não estou considerando esse nível, estou considerando o nível do EBITDA do ano passado e quanto ela deveria valer se ela fosse negociada, né? A 5,5 vezes EV/EBITDA. A gente está falando aqui que ela deveria subir, né? 111,9%. Então, um baita de um upside, né? Mas, né, como a gente vive nessa questão, se ela fosse privatizada, com certeza isso aqui aconteceria, a gente poderia ver ela negociada até múltiplos maiores do que isso. Mas não é muito a nossa realidade. E para quem gosta, né, para quem olha para as estatais, eu vou deixar um relatório aqui da Levante, fazendo uma análise, né, com uma análise aqui das empresas estatais, o link está aqui embaixo. A segunda empresa aqui, né, para ter uma sensibilidade, a gente está falando da Eletrobras. E aí esse ano ela deu uma porrada, né? Quando a gente olha aqui, subindo 33% no ano, e por quê? Bem acima do índice Bovespa, né? Uma estatal no ano de eleições? Bom, a gente está evoluindo no processo de privatização, né, de venda dos ativos, e isso está impulsionando, né? Então ela está num momento em que não é mais precificada puramente como uma estatal, né? Mas está sendo precificada já praticamente aí como uma empresa que vai privatizar. E aí o que eu fiz aqui? Considerei qual que é a taxa interna de retorno das empresas elétricas, né? A TIR geral, próxima a 11%, e a da Eletrobras, dos ativos dela, desse nível de preço. E ela, nesse momento, né, se aproximando ali quase no nível das empresas privadas, de fato. Não estou colocando nessas contas todas melhora de gestão, tá? Só estou colocando ali um nível de redução de desconto do lado de taxa de retorno e de preço-lucro, de EV/EBITDA. E quanto ela teria para subir, tá? Então aqui no caso da Eletrobras, a gente vê aqui que ela deveria subir 49,5%. Então um baita no upside e a empresa já subiu, né? Então temos aí provavelmente uma privatização da Eletrobras. E quando a gente olha para a última ação, né, para o Banco do Brasil, o que nós temos aqui? Bom, o Banco do Brasil, as estimativas aqui, o guidance do Banco do Brasil, mostra que ele deve dar um lucro entre 23 e 26 bi em 2022. Eu acho bem agressivo depois do crescimento que nós tivemos em 2021, né? Eu estou colocando aqui, estou trabalhando com 22,5, um pouquinho mais conservador que o guidance, mas mesmo com esse lucro menor um pouco, né? Quando a gente olha para o preço-lucro 2022 do setor, o que a gente vê? O Banco do Brasil a 4 vezes lucro, bem abaixo aqui de todo o setor, né? E aí, qual a conta que eu fiz aqui, tá? Bom,
setor bancário, já falei aqui algumas vezes, eu gosto. Acho que os privados, né, o Itaú, deveria ser negociado ali no fair, no justo, a 12 vezes lucro, tá? Bom, o que eu fiz aqui com o Banco do Brasil para achar o que seria justo? O Itaú é um banco que eu acho que deveria ser negociado a 12 vezes preço-lucro, tá? E aí considerei o Banco do Brasil um desconto de 20%, tá? Então esse é no momento em que o Banco do Brasil é privatizado ou a gente tem uma mudança drástica na nossa política e as empresas públicas são negociadas, né, são geridas de fato como deveriam ser, um desconto de 20%. E aí o múltiplo do Banco do Brasil justo deveria ser 9,6 vezes preço-lucro, tá? E aí considerando esse lucro aqui que eu projetei de 22,5 bi, o Banco do Brasil deveria subir 113,4%, tá? Então seria mais uma porrada, tá? Então essas ações têm muito, mas o que trava valor é o fato de ser estatal, é a incerteza que a gente tem todo ano, né? Então a gente pode ver uma privatização nos próximos anos? Sim, mas né, acho difícil. Existe um desconto para quem gosta de tomar, para quem aceita tomar risco de estatal. Vale a pena, elas são descontadas, quando a gente coloca nos setores, né, e compara, elas são as empresas mais descontadas, entregam bons resultados, mas existe esse grande risco aqui de estatal, tá, pessoal? Então esses são os pontos que eu queria trazer para você dessas 3 empresas. Como eu falei, né, tem sorteio de livro de garrafinha, basta comentar. Deixei todos esses gráficos que eu mostrei aqui no meu canal do Telegram e tem um relatório, né, sobre as estatais, então quem quiser o link está aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.